Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vou cumprimentando vocês conforme for o horário que eu vou gravando os meus vídeos aqui pro meu canal. Tô gravando à tarde, por isso que eu tô dando boa tarde. Tô aqui no improviso, né? Eu não tenho ainda equipamentos para gravar vídeo. E tô aqui na minha cadeira e na janela do quarto. O celular tá apoiado na janela. E eu queria aqui contar para vocês um pouquinho de como foi a minha vida trabalhando CLT, né? Tendo anemia falciforme. Às vezes me dá uns brancos, aí eu fico. Mas vamos lá. Vou falar aqui pra vocês como foi a minha vida trabalhando CLT tendo anemia falciforme. Meu primeiro emprego foi em 2019. Mentira, 2009. Louca. Foi em 2009. E eu já tinha feito a cirurgia de prótese. Eu fiz a cirurgia de prótese em maio de 2009. Foi quando eu tinha encurtamento de perna de 4 centímetros. Eu vou gravar um vídeo depois detalhando para vocês como foi o meu processo com a prótese, o desgaste causado pela falciforme. E aí eu explico certinho. Mas aí eu tinha um encurtamento da perna esquerda de 4 centímetros, diferente da direita. Então, eu passei muitos anos usando um par de muletas, que era a Júlia e a Julieta. E aí, depois eu comecei a conseguir apoiar o pé no chão, e aí eu usava só a Julieta, usava uma só. Eu sempre dou nome para os meus objetos, gente. Não sou louca, é uma forma que eu tenho de... Enfim. E aí, eu fiz a prótese finalmente, depois de muitos anos de cirurgia, sofrendo com dor e com esse desgaste, com essa diferença. Aí o médico falou, agora não tenho mais o que fazer, vamos colocar a prótese. Colocou a prótese em maio, quando foi em novembro eu já tava ótima, andando de boa, andando normal. Pra mim foi um alívio, eu falei, agora eu vou trabalhar. E aí mandei meu currículo, fiz entrevista, comecei a trabalhar lá em São Bernardo, numa fábrica, né, de materiais que fazia matéria-prima para fazer produtos de plástico, plásticos de engenharia, né, que chamava na época. E aí eu fui contratada como auxiliar de logística, né? Eu era auxiliar de logística na época, era um escritório. E aí eu comecei a trabalhar lá, era um ambiente muito legal, assim, eu tinha os benefícios, tinha os meus direitos. E aí houve a primeira crise, né, da falciforme. Peraí que eu vou desligar o som, pra não atrapalhar o vídeo. Quis deixar um fundo ali musical, mas eu gosto muito de música, eu vou querer cantar e não vai dar certo, enfim. Era pra pausar e eu voltei, misericórdia. Calma, Cibele, calma. E aí eu... Esqueci, ô Senhor, ajuda. E aí eu comecei a trabalhar nessa fábrica, né, como auxiliar de logística, e veio a primeira crise da falciforme, e aí eu fiquei internada. Fiquei internada uma semana, voltei, né, a trabalhar, levei o atestado, tudo, expliquei. Na verdade, assim, na entrevista com o RH já expliquei, né, o porquê da deficiência, né, o que causava essa deficiência, que era essa doença falciforme, o que ela era e como ela era. E mesmo assim, eles me contrataram. Então, assim, quando eu tive a primeira crise, eles já tinham ciência de tudo, né? E aí, levei o atestado, tudo, voltei a trabalhar, tal. E aí, depois veio uma segunda crise, fiquei internada de novo. Enfim, aí todo mundo já sabia. Ah, mas você não tá bem da anemia? Como que tá a anemia? E aí, meus chefes superiores, assim, sempre muito compreensivos, né? Eu achava isso tão natural, né? Que depois que eu fui trabalhar em outros lugares, eu não tive isso. E eu achei até estranho, né? Porque eu falava, poxa, mas no meu primeiro emprego era tão diferente assim, né? Mas enfim, internada mais várias vezes. Aí depois eu tive uma erisipela, né? Tive um problema de erisipela. E aí foi o que eu fiquei mais tempo afastada, assim, na época. E mesmo assim, tava sempre ali levando os atestados do RH, enfim.
Continuei nessa empresa por 2 anos e meio, uma outra na segunda empresa, em 2012, onde eu fiquei por 5 anos nessa empresa. E aqui em casa tem uma trilha sonora muito grande, é o povo conversando, é o cachorro latindo, enfim, vamos nos acostumar assim. E eu trabalhei nessa segunda empresa e aí já veio acarretando outros problemas emocionais, que eu acho que muitas pessoas não sabem é que os problemas emocionais também, eles prejudicam muito na falciforme, né? Faz com que nós ficamos mais nervosos e o nervosismo ele causa muitas crises. Enfim, eu tive muitas crises também por conta desses problemas emocionais que eu tive. E aí eu acredito, tenho quase certeza absoluta, né? Meu médico também acha isso, contando todo o meu histórico, que essa úlcera varicosa surgiu a partir dessa erisipela aí, que, enfim, foi uma porta de abertura para essa bactéria. Enfim. E aí também nessa segunda empresa, eu fiquei internada várias vezes, atestados. Só que assim, não era culpa minha. Eu simplesmente estava trabalhando, era incrível, gente. Eu chegava para trabalhar, trabalhava normal, tchau, gente, até amanhã. Vinha para casa, tomava banho, deitava. Jantava, dormia, porque eu acordava cedo. Aí de madrugada eu já começava a sentir dor. Acordava com dor. Acordava com dor, muita dor, muita dor. E assim, o que é uma crise da falciforme? Ela dá dor nas articulações. O que são articulações? Isso daqui que mexe que a gente faz os nossos movimentos. Isso é uma articulação, isso daqui, essa parte aqui, essa parte aqui. Então, assim, enfim, o que dobra dói. E o que não dobra também dói. Falando assim, né, rapidamente pro vídeo não ficar muito longo, porque já vai ficar, né. E aí eu falo, o que é crise falciforme? Só não dói o cabelo, sempre falo isso. Quando alguém me pergunta, eu falo, só não dói o cabelo. Então, assim, é uma dor incontrolável. E eu chorava de dor, chorava de dor. E tipo assim, mas ela tava bem. As pessoas falam, nossa, mas ela tava bem, ontem ela veio trabalhar, ela tava bem, ela saiu daqui bem. É isso, gente. Infelizmente, quem tem anemia falciforme, acontece isso. Não é que a gente inventou, ah, vou ter crise amanhã. Não. Às vezes eu tava indo trabalhar, eu tinha crise de dor. Então, assim, eu começava a sentir dor no trem, sabe? Tipo, vinha uma pontadinha, ela começava num lugar, daqui a pouco ela irradiava para outro lugar, e aí já começava a doer tudo. E aí do trem eu já tinha que desembarcar perto de um hospital, passar por um PS, ser atendida, muitas vezes ficava internada. Então, assim, é algo que nós não temos o controle. Então, assim, eu entendo, né, que para uma empresa é difícil, né, você admitir um profissional que tem esse problema, né? Tenho muitos amigos que têm anemia falciforme, que trabalham em empresa há muitos anos, que a empresa entende, ou não entende, enfim, não sei, mas sabe que isso é comprovado pela medicina, que pode acontecer. E, enfim, e aí eu fiquei nessa empresa há 5 anos, né? Então, assim, eu corria sempre de estar bem, dormir bem, e é sempre assim, a maioria das vezes, inclusive no meu primeiro emprego, eu corria isso. Eu, eu chegava em casa, dormia, jantava, chegava em casa, tomava banho, jantava, dormia, e acordava de madrugada sentindo dor. Então, às vezes, eu vinha do trabalho já com aquela dor. Aí minha mãe falava, mas por que você já não foi lá no médico? Você tava lá? Eu falei, mãe, mas começou a doer quando eu comecei a chegar em casa, entendeu? Então, tinha que voltar pro hospital. Era uma coisa, assim, incontrolável. Então, aconteceu. E aí, nesse meu segundo trabalho, eu voltei de licença médica, até por conta da úlcera, porque a úlcera, ela sempre infeccionava. E quem tem anemia falciforme, qualquer tipo de infecção, já ocorreu de eu ter uma infecção de urina e simplesmente a infecção de urina desencadear uma crise e ter que ficar internada do mesmo jeito. Uma infecção que eu poderia tratar em casa com antibiótico, tudo certinho, não, tinha que ficar internada porque desencadeava a crise da falciforme. E também aconteceu só não ocorreu essa infecção na garganta porque eu não tenho mais as amígdalas. Então, desde que eu tirei as amígdalas com 16 anos. Minha garganta nunca mais infeccionou. Não tive dor de garganta. Então, assim, eu tenho dor de garganta, mas é tão raro que quando eu tenho, eu fico até assim, nossa, mas faz tantos anos que eu não sinto isso, por que será? Aí eu vou lá, faço um gargarejo com gengibre, sei lá. Raro eu vou no médico por causa de dor de garganta e raramente não, eu não tenho crise por conta da garganta, assim, porque não chega a infeccionar. Mas qualquer outra infecção que dá em qualquer parte do corpo já desencadeia uma crise e aí tem que correr pro hospital pra internar, pra fazer uso de hidratação com soro, medicações para dor, às vezes transfusões de sangue, enfim. Toda a burocracia que eu vou contando aqui pra vocês, né, nos vídeos. Se for surgindo dúvidas, vocês podem deixar nos comentários aí. E aí, nessa penúltima empresa, eu voltei de licença até por conta do problema do tornozelo, né, da úlcera. E aí, quando eu voltei, passou 2 meses, eu fui demitida. E eu ainda estava em tratamento, né, então eu tenho certeza que eu fui mandada embora por conta disso, por conta desse meu vem e vai, né, que eu não tinha controle, né, eu tinha que fazer.
E aí, depois disso, eu saí em 2017, 2018 eu já consegui outro emprego numa outra empresa. E sempre foi a mesma coisa, gente. Incrível. Tô trabalhando lá, uhul, minha vida tá fluindo, agora vai. Vou trabalhar, vou ter meu dinheiro e tal. Tô trabalhando. Aí tinha uma crise e ia pro hospital. Olha, tô internada. Mas você tava bem, Sim, o que aconteceu? Tive crise. Simples assim, tive uma crise indo pra casa, então tava no banho, cheguei em casa, fui tomar banho. Às vezes acontece de estar muito frio lá fora, eu cheguei em casa, mas eu sempre andei muito bem agasalhada. Eu chegar em casa do serviço, bem agasalhada, aí vou tomar um banho pra jantar e dormir, tomando um banho quentinho, deu a crise. Então, assim, a anemia falciforme é uma doença muito estranha, sabe? Eu já tô com ela há 36 anos, convivo com ela, mas eu não entendo. Tem horas que eu não entendo. Por que ela é tão complicada? E aí, nessa terceira e última empresa que eu trabalhei, eu fiquei 1 ano e meio. 1 ano e pouquinho. Eu ia completar 2 anos, mas aí não consegui por conta do tornozelo mesmo. Essa úlcera eu já tô com ela desde 2016, né? E nesse processo de cicatriza, volta uma vida normal, abre de novo. Volta tudo pra trás, entendeu? E aí foi quando, em 2000 e... Aí eu fiquei sem trabalhar, né? Saí de lá em 2000, entrei em 2018, saí em 2019. E aí quando foi... Aí eu ainda estava em tratamento, 2020 ainda estava em tratamento. Minha médica falou, você não tem condições de trabalhar, fique em casa, arruma alguma coisa que você possa fazer em casa pra você ganhar dinheiro, porque você não tem condições de trabalhar, de sair pra trabalhar, você não tem condições de ficar andando por aí, porque você sempre trabalha muito longe. Na verdade, eu moro longe no caso, né? Então, assim, enfim, mas meus empregos nunca foram perto de onde eu moro, sempre foram muito distantes, enfim. Então, são aí de 3 a 3 horas e meia de condução pra ir e pra voltar. Então, não tinha qualidade de vida nenhuma. E aí veio a pandemia. E como eu sou do grupo de risco, né, por conta da falciforme, minha médica falou, nem pense em sair de casa, só máscara, só vai sair pra vir na consulta e já volta a usar álcool, não sei o que, foram várias recomendações. E aí eu falei, e agora eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu e minha mãe nos juntamos e fomos fazer salgados pra vender. Porque minha mãe fazia antes de mim, né? Ela fazia sozinha pra festas e todo mundo falava que a coxinha dela é maravilhosa e não sei o quê. Falei, mãe, vou te ajudar nisso, vamos voltar com salgados. E aí voltamos a fazer salgados aí em 2019, 2020, 2019 pra 2020. E a gente vendeu bastante, tivemos sucesso, né? Só que a minha mãe já tava numa certa idade, que a coluna dela não aguentava ficar muito tempo em pé na pia, porque a gente não tinha aquela máquina, né? A gente fazia todo o trabalho manual, de enrolar, de mexer a massa, de fazer recheio, tudo manual. Todos os salgados que nós vendíamos na época era nós que fazíamos. E eu não podia ficar muito tempo em pé também por conta meu pé querido. E aí eu falei, gente, não dá, não tem condições. Aí eu falei, vou parar também. Foi frustrante pra mim porque era algo que tava dando certo, mas infelizmente não conseguimos prosseguir com esse projeto. E aí surgiu a oportunidade de eu operar pra poder melhorar, né? Falei, esse tornozelo, falei, glória a Deus, aleluia, minha vida vai começar a andar. Fiz a cirurgia, descobri o que era a bactéria. Tô contando tudo por cima, depois eu vou contar a história pra vocês completa, num vídeo sobre isso. E aí, o médico falou, a gente precisa internar pra fazer uso de uma medicação específica para esse tipo de bactéria. Eu operei em janeiro de 2022, 25 de janeiro de 2022. Fevereiro eu internei novamente, tive alta, levei o resultado pro infectologista. E aí levei o resultado pra ele em fevereiro. E aí ele falou, vamos internar, porque só existe 2 antibióticos que podem resolver esse problema. E esses antibióticos são de uso hospitalar, então você precisa internar pra gente dar início aí a esse tratamento e você termina em casa. Internei tudo, e aí foi quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. Então eu tive que parar minha vida mais uma vez. Mas aí, no meu processo de câncer de mama, eu também vou gravar um vídeo só sobre isso. Eu me reinventei, né? Eu ressignifiquei a minha vida. Fiz cursos na área da beleza. Então, eu sou formada em maquiagem profissional, design de sobrancelhas, dermaplane, massagem relaxante, hidrogloss. E tem mais alguma coisa que eu não tô lembrando agora. São 5 cursos, mas eu acho que eu fiz mais. Enfim, fiz algumas especializações e aí comecei a trabalhar, né, pra mim. Minha irmã já é formada em estética, ela tem um espaço, então me juntei com ela pra trabalharmos juntas. E aí, meu pé tava tudo ok, agora ele voltou a dar problema novamente. Então, assim, tenho tido que dar algumas voltas aí pra ver o que eu faço sobre a minha vida profissional. E é isso, gente. Tudo isso por conta da anemia falciforme. Então, assim, ela nos limita bastante e nós temos sempre que estar dando voltas e voltas, procurando alternativas para tentar ter uma vida mais normal possível. Esse é meu relato, tá? E quem tiver mais relatos sobre a doença pode falar comigo, posso comentar em algum vídeo, quem tiver alguma dúvida. É sobre isso, gente. Então as pessoas falam assim, ah, mas por que ela não trabalha? É por isso, ainda, né? Tô tentando aí dar mais algumas voltas para tentar
ter uma vida mais normal possível. E com fé em Deus já deu tudo certo. É isso. Um beijo, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.